Olá, espero que vocês estejam bem. Bom, hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre a análise temática dos artigos. Então, vocês estão fazendo uma pesquisa, né? E vocês já montaram um banco de dados seguindo um protocolo de buscas. Então, cada um de vocês, né, assistiu lá os outros vídeos, seguiu, né, as recomendações, foi lá no portal da CAPES, no PubMed, no Cielo. Vocês podem ter usado um portal, mais de um portal, podem ter usado um conjunto de palavras-chave, né? E aí vocês chegaram a um número X de artigos. E aí, né, depois que a gente chega a um número de artigos, existem algumas coisas que a gente vai fazer com esses artigos. Eu recomendei a vocês já, né, em exportar, né, das plataformas que vocês estavam usando para o Excel. Professora, eu não exportei, eu não usei. Alguma maneira, em algum lugar, vocês armazenaram, né, esses artigos. Se vocês seguiram os passos do outro vídeo, das minhas recomendações, vocês já anotaram, né, os procedimentos que vocês tomaram. Quais palavras-chave vocês usaram, quais filtros vocês usaram, e aí vocês têm aí 100 artigos, 50 artigos, não sei quantos artigos vocês têm, que é o banco de dados de vocês. E agora, o que a gente vai fazer com isso? Encontrei esses artigos. Bom, talvez alguns já tenham feito isso, outros não, mas o primeiro passo, né, é aplicar critérios de inclusão e critérios de exclusão. Então, normalmente, a gente lê os títulos e resumos, né, olhando para critérios de inclusão e exclusão. Por exemplo, eu vou retirar, né, eu vou ler o resumo e percebo que, embora no título aquele trabalho fosse interessante, ele não está dentro do esperado para minha pesquisa. Eu preciso anotar, né, quais são os critérios que eu estou usando. Por que eu estou excluindo alguns artigos? Por que eu estou, né, deixando outros no meu banco de dados? Eu acho que no meu outro vídeo eu já falei um pouco sobre os critérios de inclusão e exclusão. Isso tudo, né, a gente organiza, então, por isso que eu gosto de trabalhar no Excel, né, porque aí eu coloco assim, vai entrar sim ou não, sim ou não, sim ou não. Mas eu posso fazer isso no Word, eu posso fazer isso manualmente. Antigamente a gente fazia isso à mão, né? Embora muito antigamente não se usava esses protocolos nesses portais, porque a gente não tinha esses portais dessa forma disponível, né? Aí eu tenho aqui comigo, né, uma série de textos, então eu apliquei critérios de inclusão e exclusão. Eu posso ter um banco de dados muito grande, por exemplo, 80 artigos, 100 artigos, eu posso ter um banco de dados menor, 50, posso ter um de 10 artigos. Bom, eu apliquei critérios de inclusão e exclusão e fiquei com um banco de dados muito grande ainda. Eu sou uma pessoa só, minha iniciação científica é de 8 meses. Aí eu posso, né, usar outros critérios. Eu posso, por exemplo, identificar quais são as revistas que esses textos aparecem, e eu escolho as revistas que são melhor qualificadas. Eu vou fazer um vídeo separado só para falar de qualificação de revista, tá? Ou eu posso ir no Google acadêmico e escolher aqueles que são mais citados, né? Embora a gente saiba que tudo isso são critérios que nós estamos colocando. Bom, o que eu quero falar hoje, né? Daqui a pouco eu vou gravar um outro vídeo sobre a questão da qualificação das revistas ou não, né? Mas o que eu quero falar hoje é sobre, eu tenho um banco de dados, seja ele com 10 artigos, seja ele com 50 artigos, seja ele com 200 artigos, isso vai depender do escopo da minha pesquisa. Eu tô fazendo uma dissertação de mestrado, eu tô fazendo uma tese de doutorado, eu tô fazendo uma iniciação científica, e vai depender do tempo que eu tenho, né? Se eu tô fazendo em dupla, se eu tô fazendo sozinha. Mas eu preciso agora analisar esses artigos, né? E aí é que entra o tema desse vídeo, que é a análise temática. O que é uma análise temática? É quando eu, então, seleciono, identifico
né? Como se fosse uma ficha de leitura. E eu vou olhar para cada um dos meus artigos buscando mais ou menos as mesmas informações. Então, eu vou pegar o artigo 1 e eu vou fichar esse artigo seguindo os temas que eu pré-organizei. Então, eu tenho como se fosse um gabarito, né? E a gente vai ver isso agora, juntos e juntas. E a cada texto que eu olho, eu vou preenchendo essa ficha. Então, por exemplo, a primeira coisa que eu vou fazer, abrindo aqui, né? Mas a gente vai, eu vou olhar com vocês depois mais um pouquinho. Bom, o título da revista, né? O ano, a área de estudo. Então, eu já vou classificar. Esse artigo que eu tô lendo é da área da comunicação, é da área da sociologia, é da área da saúde pública. Às vezes a gente começa a perceber que o nosso tema de interesse ele está sendo muito mais debatido numa outra área do que na nossa. Sei lá, de repente eu encontro um monte de texto da antropologia. Isso me diz algo sobre esse campo, né, de pesquisa. E aí, claro, eu vou começar a pensar em dados mais qualitativos, né? Então, qual é o tipo de estudo? É um estudo empírico? É um estudo apenas de revisão? Qual é a metodologia utilizada? E aí, depois eu começo a entrar. O texto apresenta quais conceitos que são relacionados ao meu trabalho? Pasmem, às vezes a gente encontra textos que não definem conceitos. Então, eles falam lá de alguma coisa, mas não definem, tá? Então, os textos trazem conceitos. Quando ele traz o conceito, ele cita quem? Então, isso tudo eu organizo, né, em formas de tabela, em formas, eu gosto de trabalhar no Excel, mas depois, né, na apresentação do trabalho, eu vou apresentar em formas de tabelas e que são as nossas tabelas temáticas. Claro que as tabelas, elas precisam ser comentadas e discutidas, tá? A gente vai ver isso um pouco melhor nos exemplos que eu vou mandar para vocês, tá? Um outro ponto também muito interessante é que a gente aqui está falando de elementos qualitativos, né, desses textos. Mas também eu posso explorar aspectos, por exemplo, o meu banco de dados, o ano dos meus artigos. E eu posso fazer um gráfico, né, da distribuição dos artigos nos anos e eu posso identificar se tem um ano que que tem um ano que esse tema apareceu mais ou menos. Como vocês estão usando protocolos de busca que muitas vezes limitam em 5 anos, 10 anos, talvez isso não seja tão eficiente para eu compreender o campo como se eu estivesse buscando aí artigos dos últimos 20 anos, né? Aí eu ia encontrar aquele momento em que aquele artigo, aquele tema realmente vinha à tona. Mas eu posso cruzar, né, esses dados com dados, por exemplo, tem um mecanismo no Google, né, dos trends, eu posso ver. Às vezes algum tema ele explode, por exemplo, quem está trabalhando na área mais das ciências sociais, a fake news. Quando o termo fake news passa, né, a fazer parte aí do dia a dia das pessoas ou não, termos, por exemplo, né, como uma vez eu fiz um trabalho e a gente viu a busca pelo tema precarização, né, pela plataformas, né, e aí, por exemplo, uberização e tudo mais, quando isso passa a entrar, né, no dia a dia das pessoas. Por quê? Porque quando você está fazendo uma análise da literatura, né, você vai depois, na hora da discussão, né, você vai conversar com o seu leitor sobre tudo isso. Mas agora, então, vamos dar uma olhadinha aqui no exemplo de uma tabela que eu trouxe e um exemplo de como eu gosto de organizar, tá bem? Então, a gente tem o nosso banco de dados, certo? E aí, o que nós vamos fazer com esse banco de dados? Nós vamos, a partir do momento que eu tenho uma lista de artigos, eu vou analisar esses artigos tematicamente. Então, a minha referência para construir essa análise temática é esse artigo, essa aqui, né? E aí aqui a gente tem o exemplo, a partir dessa referência, de como a gente pode estruturar os temas. O que isso quer dizer?
quer dizer que para cada artigo que eu tenho, eu vou categorizar, eu vou usar categorias, né? Então, eu tenho uma lista, como se fosse um fichamento. E aqui eu coloco para vocês, então, 17 pontos, né? De formas para olhar para esses artigos. Vocês podem e devem adaptar esses pontos. Então, quando a gente está trabalhando com mais de uma pessoa, né? O título, eu preciso ter uma lista de títulos, ano, área de estudo, país, publicação, tipo de estudo. Aí já começa, né? É um trabalho teórico, é um trabalho empírico, qual é o objetivo, né? Então, pequeno resumo, metodologia do estudo, revisão de literatura, documental, entrevistas, né? Se isso não estiver claro no texto, não estiver claro no resumo, eu preciso inferir isso a partir da minha leitura. Quais conceitos o texto apresenta? Né? Descrever o conceito, a bibliografia usada, quais os estudos que são citados no texto, os temas tratados no artigo, os achados, né? Porque esses temas é como se eu estivesse destrinchando. Então, quer dizer, eu não estou simplesmente lendo um texto, eu estou categorizando, tematizando esse texto. No ponto 9, eu gosto de já ter uma lista de quais são os termos que eu estou procurando realmente. Então, se o meu trabalho é sobre inovação, eu vou colocar lá, o texto apresenta o conceito de inovação, o texto apresenta o conceito de gestão. Eu estou trabalhando com o tema violência contra a mulher. O texto apresenta o tema violência contra a mulher, o texto apresenta, né, o conceito de gênero, o conceito de saúde, né? Então, eu preciso ser o pesquisador que olha para o texto já tendo, então, essa lista, né, de elementos para olhar para o texto. Eu, como já falei em outros lugares para vocês, gosto de organizar os meus textos no Excel, né? Gosto muito, esse daqui é um exemplo de uma lista minha de textos que eu estava trabalhando, né? E eu gravei para vocês já 2 vídeos falando um pouquinho de como organizar esses textos no Excel. Bom, gente, aqui eu queria mostrar alguns exemplos, né, de diferentes tipos de texto que fazem uma análise sistemática de literatura. O artigo final de vocês vai ter mais ou menos essa cara. Esse artigo aqui, para vocês verem, é um artigo do EPCC, então é um artigo um pouquinho mais simples no sentido que ele não foi submetido à revista científica, mas ele passou pelos critérios de avaliação. Então, introdução, né? E aí a gente tem aqui, ó, materiais e métodos. Aqui, eu gosto muito dessa forma de mostrar as buscas, né? Então, aqui se escreve, né, o que foi feito, e aí aqui, quando principalmente você tem, né, várias combinações de termos, é muito interessante nós mostrarmos em forma de tabela, né, para o nosso leitor. Então, aqui nesse exemplo, né, usando esses termos, ele chegou em 102 artigos, né? E aí, aqui, ó, ele explica, os dados dos 102 artigos foram extraídos e organizados em uma planilha do Excel para, com base na leitura dos títulos e resumos, aplicar critérios qualitativos de inclusão e exclusão. E aí, mais uma vez, os critérios de inclusão e exclusão também estão em forma de quadro, tá? Então, vocês podem seguir um pouco essa organização que, né, o Thiago foi me orientando, como a gente estruturou esse artigo, que ele é uma estrutura básica,
né, de um artigo de revisão de literatura, tá? Aí, olha que interessante, após a aplicação dos critérios descritos, foram analisados 8 artigos. Desses, 2 foram excluídos após a leitura completa. Então, olha só, de 102 artigos, a gente, no final, para esse trabalho aqui, a gente analisou 6. Então, ainda ali, ele coloca quais são os 6, né? Então, eram 6 artigos apenas. Para vocês que estão fazendo iniciação científica, já seria até suficiente, tá? Fazer análise de 6 artigos. Porém, como o Thiago estava fazendo o mestrado, a gente complementou a busca. Então, por isso, aqui também continua aqui na metodologia explicando que essa busca foi complementada. E ela foi complementada aonde? Né? O banco de dissertações e tese da CAPES. Então, veja que a metodologia conta o passo a passo, né, do que foi feito. Aqui, a gente até por uma questão de espaço, né, no artigo, a gente apresenta o resultado, e é isso que vocês vão poder fazer. Qual é a análise temática que o Thiago fez? Então, olha só, aqui ele coloca um resumo de todos os trabalhos analisados, certo? Então, esse é o primeiro tema. E aí, o artigo termina. Por quê? Porque é um artigo para PCC e aí não tinha como a gente colocar mais temas. Mas, o que a gente faz aí, em geral, e aí eu posso mostrar outros trabalhos depois para vocês, aqui a gente pode colocar o conceito, e aí aqui ao invés de colocar o título do estudo, a gente pode colocar o autor e como que ele trouxe o conceito. Então, a gente vai trabalhando, né, em temas. Então, cada artigo, eu vou trabalhando diferentes temas desses artigos. Eu vou mostrar mais alguns exemplos para vocês. Bom, aqui a gente tem mais um exemplo, uberização, o entendimento a partir de uma revisão da literatura, um artigo que eu fiz com a Amanda, principalmente, em que a gente está trabalhando especificamente o uso desse termo, né, na literatura. Aí aqui, mais uma vez, a gente tem uma introdução em que a gente vai situar o autor, né? No nosso caso, a gente colocou um subitem já, porque também tem a ver com o tipo de template da revista, né? E aí aqui a gente coloca também sobre a revisão de literatura, a seleção dos artigos, agosto de 2020, termo uberização, mais uma vez a gente explica, né? Foram extraídos 96 artigos, e aí, como a gente está falando já de um artigo para uma revista, a gente tem que ser um pouco mais breve em algumas coisas, né? De qualquer forma, está tudo aqui explicado, ó. Os títulos e resumos foram analisados por 2 pesquisadores, critérios de inclusão, exclusão, né? E aí a gente organiza isso em forma de uma figura. Então, lá a gente tinha tabelas, aqui a gente faz um fluxograma. Então, qualquer campo que tenha uberização, no portal da CAPES, as datas, encontramos 96 artigos, a avaliação dos resumos e títulos, então aquilo que foi incluído, aquilo que foi excluído, né? Explicando aqui, então a gente não fez tabelas separadas, e aí aqui, ó, a análise temática desses 24 artigos. E aí a gente começa o desenvolvimento, né? Então, o que a gente traz? Lembra que a gente falou análise temática? Lembra que uma das questões que eu havia colocado para vocês era que vocês poderiam classificar os trabalhos que vocês estão analisando? Aqui é um exemplo, ó, nós classificamos os artigos. Então, quantos são? Revisão de literatura, estudo de caso, ensaio, discussão teórica, análise de conteúdo. Então, a gente tem aqui o tipo por ano. Então, no ano de 2017, eram 12, sendo, né, que dentre esses, na verdade, são 12% do que nós encontramos, então, em 2017. A gente percebe o quê? Que o tema vai ficar mais importante lá em 2019, né?
Então, aqui nós vamos não apenas apresentando, como sempre discutindo, né, os resultados. Olha só, aqui nós também categorizamos, né? Então, para cada autor, quais são os termos que ele usa relacionado à uberização, né? Então, o artigo e aí o termo que ele utiliza. Esse trabalho já foi um trabalho que no início a gente tinha muitas tabelas e depois a gente foi sofisticando um pouco ele, trazendo mais escrita. Para vocês, nesse momento, é suficiente ter as tabelas e umas explicações das tabelas, né? Então, aqui a gente começa a sistematizar aquilo que a gente vê. Esse trabalho está disponível para vocês olharem, tá? E aí vocês viram que a discussão ela é construída em torno desses temas que foram analisados nos artigos. Eu vou mostrar mais alguns para vocês. Bom, aqui a gente tem mais um exemplo, mais um artigo publicado por mim, em que também a gente faz uma revisão, introdução, explica o contexto, as perguntas que motivam a pesquisa. Nesse caso, a gente fez uma busca num tipo específico de textos, que são textos sintométricos e bibliométricos, então a gente explica isso também, certo? E então, procedimentos metodológicos, e aqui, mais uma vez, sistematiza em forma de figura aquilo que está também no texto, tá? A gente vai explicando, né, como os artigos foram incluídos, excluídos, né? Então, isso é muito importante e aqui que eu quero mostrar para vocês, síntese, né, os resultados. Então, aqui a gente tem, ó, autor, ano e síntese do estudo, né? Então, aqui a gente tem uma forma de sistematizar os artigos que nós encontramos. Aqui a gente faz uma análise mais dos quais são os textos mais citados, onde eles são mais citados. Então, essa é uma outra forma de analisar os textos, né? Aqui também a gente traz citação por artigo e a gente começa, então, a identificar temas que são importantes para nós nesse tipo de estudo. Nós queríamos identificar quais eram os periódicos centrais na área a partir do que os textos falavam. Então, a gente trouxe, né, de uma outra maneira. Vejam lá, como a gente está trazendo esses resultados e sempre discutindo. Então, a gente está fazendo um mapeamento, né, do campo. Aqui, a partir desses autores, quais seriam, né, os autores importantes no campo. Então, a gente está fazendo um mapeamento do campo e essas são as formas de apresentar isso a vocês. Essa mesma pesquisa gerou um outro artigo que eu vou mostrar para vocês verem outras formas porque o mesmo banco de dados você pode explorar de muitas maneiras. Bom, esse é um outro artigo em que a gente explora aquele mesmo banco de dados que eu mostrei para vocês, agora de uma outra forma, porque um banco de dados ele pode render muitos elementos. Aqui sempre procedimentos metodológicos, explicando, né, novamente quais foram os critérios de busca. Aqui a gente faz, ó, os strings das buscas, né? Então, quais foram utilizados e aí quantos artigos foram encontrados, né? E nos resultados, a gente coloca o detalhamento dos estudos, que é mais ou menos a síntese, né? Existem várias formas, e aqui a gente identifica quais são os temas que aparecem mais e em quais artigos eles aparecem dentro do banco de dados. Então, gente, categorização que nós fizemos dos temas. Então, a partir de um banco de dados, a gente pode analisar tematicamente de muitas e muitas formas. Aqui, para mostrar, então, uma tabela, um quadro de definições. Nesse trabalho aqui, que é uma dissertação
Esse é um trechinho. Ela precisava definir o que os diferentes autores do banco de dados dela colocavam como compartilhamento do conhecimento. Então, ela faz um quadro, né, de definições. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Eu sei que a gente trabalhou com muitos quadros nessa dissertação, mas eu queria... Aqui tem mais um. Aqui já é uma síntese do que ela entende, o que alguma literatura coloca como barreiras para compartilhamento. Só queria mostrar para vocês um quadro ali de autor e definição de conceito, tá? Tem muitas outras formas de fazer. Agora mesmo a gente também finalizou um artigo em que uma aluna estava trabalhando com diferentes conceitos e aí ela fez tabelas separadas, mas eu acho que dá para entender aqui o que a gente está falando sobre análise temática.